Aparentemente, Lula também percebeu qual é a estratégia de Bolsonaro e endossou aquilo que nós falamos no canal há muito tempo, que Bolsonaro ele fica com essa história do voto impresso porque ele tem medo de ser preso. Lula falou o seguinte hoje no Twitter: Bolsonaro desafiou a sociedade. Em algum momento ele será julgado e é disso que ele tem medo. Essa loucura toda de voto impresso é medo. Bolsonaro sabe que vai perder e tem medo de ser preso, aí fica nessa bobagem. E essa foi a declaração mais importante que o Lula poderia ter dado nesse momento. Foi uma declaração correta e nós agora esperamos que a partir dessa declaração do Lula a população comece a perceber a verdade sobre Bolsonaro, que não tem golpe e principalmente que não precisa ter medo de Bolsonaro. Porque uma coisa sou eu falando aqui para vocês, outra é o Ricardo Couto, no UOL também falando a mesma coisa que nós falamos aqui no canal. Bolsonaro tem medo de ser preso. Ele sabe que ele vai perder a eleição e ele teme ser preso porque ele tem crimes pretéritos ao mandato e agora, como presidente, ele cometeu vários outros crimes e continua cometendo, fora o grande crime contra a humanidade durante a pandemia. Mas outra é o Lula. E por quê? Porque o Lula, primeiro, ele tem um poder de mobilização muito maior do que o meu e também do Ricardo Couto. Então, quando o Lula fala, ele toca a militância dele e mais pessoas começam a perceber que o que Bolsonaro está fazendo é simplesmente medo. Fora que o PT tem outros canais de comunicação, como 247, DCM, que acabam influenciando as pessoas também. Então, à medida que começa a ser propagado a ideia que Bolsonaro ele é um bravateiro, que não vai aplicar golpe nenhum, que na verdade ele tem medo da cadeia, nós começamos a ter, como sociedade, uma coragem maior de enfrentar Bolsonaro. Porque nós não precisamos ter medo. Bolsonaro não é um golpista. Não pensem que Bolsonaro é um golpista, ele não é. Ele só é um baderneiro e ele está com medo de ser preso. Porque, como eu falei, existem crimes anteriores e crimes durante o mandato. Inclusive o crime contra a humanidade. E o Benjamin Netanyahu, ex-primeiro-ministro de Israel, falou para Bolsonaro: Bolsonaro, você vai passar por um tribunal internacional. E o presidente brasileiro sabe e sabe muito bem que ele não é bem visto pela comunidade internacional. Ele foi eleito o pior presidente do mundo para os europeus. Quem que gosta de ficar perto desse homem? Ninguém. Ele é visto como uma cópia, um pastiche do Donald Trump. Piorado. Então o julgamento vai ser pesado e o Tribunal Internacional já está trabalhando para trazer pessoas que falam português, trazer brasileiros para avaliarem esses processos que vão chegar, essas denúncias que vão chegar contra o Bolsonaro lá. E o que Bolsonaro precisa fazer? Bolsonaro precisa se manter como presidente da República e também precisa manter um gado ativado para acontecer com ele a mesma coisa que aconteceu quando o Donald Trump perdeu as eleições nos Estados Unidos. O gado sair à rua para falar que houve fraude, coisas do tipo, porque quando os julgamentos vierem, assim como o Trump, que está falando isso nos Estados Unidos, que é um julgamento político, Bolsonaro vai fazer a mesma coisa dizendo que ele é um perseguido. Porque Trump está sendo julgado nos Estados Unidos por sonegar imposto de renda. Ele sonegou, ele está tendo problemas com o fisco e vai ser preso. E a argumentação que ele está utilizando nos Estados Unidos, no julgamento dele, é que ele é um perseguido político. E a mesma coisa Bolsonaro vai fazer aqui. E essa história toda de possibilidade de golpe nos deixa hesitantes, nos deixa temerosos e a população fica com medo de agir e fazer qualquer coisa com Bolsonaro. O que será que vai acontecer se o STF tomar uma medida mais dura? Se o TSE caçar a chapa? Bolsonaro vai colocar o exército? Bolsonaro vai dar um golpe? Não vai, nós não precisamos ter medo. Quem precisa ter medo é Bolsonaro. E eu espero que essa fala do Lula não seja somente um tweet ao ar. Eu espero que essa fala do Lula seja desenvolvida, que ele continue tocando nesse ponto e dessa forma acabe puxando a militância também para ter essa percepção. Porque quanto menos medo nós temos de Bolsonaro de fazer qualquer coisa, e ele não vai fazer absolutamente nada, mais fraco ele fica e mais próximo do impeachment ele também está. Vamos sempre lembrar disso. E o impeachment não está fechado. Não está fechado, como eu fiz no meu vídeo hoje pela manhã. Arthur Lira deixou o impeachment de portas abertas, falou de botão amarelo. Então eu espero que o Lula, hoje, como sendo o principal mobilizador da esquerda, consiga transmitir essa mensagem para os seus apoiadores. E eles são numerosos e o PT tem um poder de mobilização grande para fazer isso. Então eu espero que o PT use toda a sua estrutura para propagar essa imagem que Bolsonaro faz tudo isso porque ele teme ser preso. Isso vai acabar reduzindo o medo das pessoas de agirem
e Bolsonaro será enfraquecido. Eu espero que o Ciro Gomes também endosse essa posição, claro, não compartilhando o tweet do Lula, mas que ele também perceba isso, perceba que o Bolsonaro ele tem medo da prisão, porque assim a gente vai conseguir cada vez mais enfraquecer Bolsonaro e nos fortalecer. E eu tenho certeza absoluta, que Lula só chegou a essa conclusão porque nós fizemos essa mobilização. Não que ele veja o canal, não, nada disso, mas nós começamos a ter contatos, a ter a propagação de ideias. Então vocês vêm, deixam nos comentários, vocês compartilham o vídeo, vocês observam isso, contam para uma outra pessoa, e isso vai criando, vai sendo mobilizado aos pouquinhos. Aos pouquinhos. O Cocho, será que o Cocho tirou da cabeça dele? Ou nós começamos a tentar junto com outros canais? Então o seu papel é fundamental. O seu papel é fundamental. Então agradeço vocês, pode ser até um pouco de presunção de minha parte, mas eu confio muito na abrangência de todos vocês, porque juntos nós somos muito fortes. E por isso peitaremos Bolsonaro, bateremos de frente com Bolsonaro, que de golpista ele não tem nada. O que Bolsonaro é um covarde com o cabelo encebado e com uma dentadura mal colocada. Se você gostou, clique no botão de gostei, ative as notificações, se inscreva no canal, também me siga no Instagram, canal Profiléu, e no Twitter, @ProfiléuOficial.